Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Deus vai falar com você nessa noite, com voz de muitas águas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos ler então o que a palavra do Senhor diz. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa palavra que é santa, por essa palavra que Teu Espírito inspirou a Pedro a escrever para nós, que ela venha nessa noite nos sustentar, que a Tua palavra venha nessa noite fortificar os nossos corações e acrescentar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação, Senhor. E nós nessa noite queremos ouvir a Tua palavra para que a nossa fé seja uma fé inabalável, seja uma fé que cresce, seja uma fé que não duvida, seja uma fé espiritual, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero falar sobre fé hoje, em meio às dificuldades. Tudo que nós vamos buscar de Deus hoje, existe um grau de dificuldade, sim ou não? Tudo que você vai querer entrar em guerra, em oração, ou em intercessão, ou uma necessidade para a tua família, para você, existe um nível de dificuldade. Depende do que você quer, é o nível de dificuldade que existe. Adão precisava de fé no Éden, sim ou não? Não, por que não? Porque Deus estava lá com ele, todos os dias. Deus conversava com ele, Deus tinha comunhão com ele. Então ele não precisava de fé. Não tinha fé, não precisava de fé nenhuma. Tudo era fácil, ele tinha tudo fácil. Ele não precisava suar, os frutos estavam lá, a terra era uma bênção. Então ele só vivia no jardim, como diz a palavra, do Éden, que é jardim do prazer. Então só tinha prazer. E para completar tudo, ficar mais bonito e mais profundo, Deus estava ali com ele. Então ele não precisava de fé. Mas quando ele pecou, a dificuldade se instalou nesse planeta. E você vai ver que as maldições vieram. Então você já vê que Deus vai falando para ele, ó, agora, como era tudo fácil, agora se tornou difícil por causa do seu pecado. Então você vai ter que suar para lavrar essa terra, para fazer com que o fruto venha. Então as dificuldades se instalou ali. Então hoje, para vencer todas as dificuldades, nós precisamos de uma coisa que Deus deu para nós, que é a fé. Porque fé é um dom de Deus. Amém? Você não é bom porque você crê. Você não conquista as coisas porque você crê, mas você conquista as coisas porque Deus deu a fé para que você creia e seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Eu quero, referente a esse tema que o Senhor nos deu hoje, fé em meio às dificuldades, e com você lá em Números, capítulo 13, abre lá comigo. Nós vamos começar lendo do versículo 17, Números 13, 17. Números 13, 17. Nós vamos ver a história aqui, querido, dos 12 espias que foram espiar a terra. Deus formou um povo, esse povo foi para o deserto. Ali eles ficaram 2 anos recebendo as leis, as ordenanças. E aí Deus disse, agora vamos marchar, porque eu tenho uma promessa para vocês. Eu não tirei vocês do Egito para vocês ficarem nesse deserto. O deserto é só uma passagem. O deserto é só um meio para vocês chegarem na terra da promessa. Então, vocês eram escravos.
sem direitos, sem uma nação. Agora eu tirei vocês, libertei, vocês estão aqui comigo no deserto. Mas agora eu prometo para vocês, é a promessa de levar vocês para essa terra prometida. Só que nós vamos ver que toda a promessa tem uma dificuldade. Diz assim comigo, toda a promessa tem uma dificuldade. Eu nunca vi na Bíblia, querido, ninguém que recebeu uma promessa e caiu de mão beijada no colinho dele. Abraão, vou te dar um filho. Foi fácil? Esperar 25 anos. E pior, foi fácil depois do menino já grandinho, Deus falou, eu quero que você sacrifica. Então, as promessas vêm, mas vêm as dificuldades. Nós vemos isso em toda a história bíblica. Em tudo que você lê na Bíblia, há dificuldade. Jesus passou dificuldade, sim ou não? A Bíblia diz em Hebreus que ele aprendeu pelo que ele sofreu. Amém? Não estou profetizando sofrimento na sua vida, mas entenda. É que quando a gente vai querer uma promessa, ou a gente vai, orar por coisas que são necessárias pela nossa vida, parece que existe uma dificuldade para que aquilo se concretize. Mas não é parece. Ela existe mesmo e ela está ali. Amém? Então vamos começar aqui. Deus começa testando a fé desses 12 espias. Então Moisés disse assim, são 12 tribos, então de cada tribo você separa o príncipe daquela tribo, né, o que rege aquela tribo, e os 12 vão espiar a terra. Então vamos ler aqui. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrais nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita. Vede a terra. Olha o que Deus começa fazendo aqui, vai prestando atenção. Vede a terra, olhe a terra, vai lá e veja com os olhos. E Deus estava testando a fé deles, porque eles iam lá e Deus queria saber com que olhos eles iam olhar a terra que Deus prometeu para ele. Eu pergunto para você, eles precisavam espiar a terra? Se você for ficar pensando, você fala, não precisava. Porque se Deus falou, está falado. Só que aquele povo não era um povo experimentado na fé. Eles eram escravos o tempo todo, não tinha nem tanto contato com Deus. Aí quando eles vêm para o deserto, que eles começam a ter alguma experiência, o Senhor diz, vai lá. Falou para Moisés, manda eles espiarem a terra. Vede a terra, vai lá ver. Vai lá olhar a terra que eu tenho dado para vocês. E aí começa, ainda diz assim, e vê o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má. Então aqui você vai entender nessa noite, que depende dos olhos de quem está vendo, é o que ele vê, e você pode ver uma coisa, e o outro olhar para a mesma coisa e ver outra coisa diferente. Depende de que lado da montanha você está. Você está numa montanha perto do mar. Você está do lado da montanha em que você vê o mar. O outro está do outro lado que não vê o mar. A montanha é a mesma, mas cada um está vendo uma coisa. Então muitas vezes nas nossas vidas, alguém enfrenta uma dificuldade vendo algo diferente que o outro não está vendo. Alguém está vendo uma oportunidade de glorificar o nome de Jesus, de aprender mais, de crescer. O outro já está vendo outra coisa. Então ele diz assim, vai ver se a terra é boa, se a terra é má. Porque Deus estava pensando assim, alguém vai ver como terra má, outros vão ver como terra boa. Muitos vão ver que os homens de lá são fracos, outros vão ver que os homens são fortes. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril. Claro que Deus sabia o que era aquela terra. Se nela há matas ou não, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias da uva. Aí vamos comigo para o versículo 21. Então Deus manda eles ir lá espiar a terra. Vai lá olhar. E Deus diz assim, vamos ver o que vai dar nesses 12 espias. Então aqui nós vamos ver do versículo 21,
que vai falar que essa terra era muito fértil, querido. Olha, assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificado 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara. Um cacho de uva para 2 homens trazer. Era grande esse cacho ou era pequeno? Eu imagino que fosse do peso de uma jaca bem grande, né? Não é? Aquele caixão de uva. Então Deus estava falando a verdade, a terra era boa, sim ou não? Claro! Até hoje eu nunca vi lugar nenhum que deu um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. Então, vamos lá. Onde que eu parei aqui? Com o qual trouxeram os cachos de uva, o qual 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Devia ser tudo grande. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então, querido, era verdade o que Deus estava falando. Deus, quando promete uma coisa, Deus, quando lhe garante uma coisa, você pode ter certeza que Deus está falando a verdade. Jesus vai falar que o diabo é o pai da mentira, e ele mente desde o princípio. Ele é o pai da mentira, mas o nosso Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade encarnada. Deus não só tinha a verdade, como ele encarnou a verdade. Ele diz: vai lá, meu filho, se encarna, porque tu és a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, cada vírgula que nós lemos aqui, cada palavra que nós lemos aqui, é tudo verdade. Tudo vai acontecer e tudo vai se concretizar. Então eles foram lá e dizem: realmente, nós vimos, além até do que imaginamos. Porque eles não pensavam na cabeça dele que um cacho de uva para 2 homens carregar. Eles não pensavam o tamanho do que Deus tinha prometido. Porque Deus, quando fala uma coisa para nós, a gente imagina um tanto. Mas é muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Amém? Eu sempre digo aqui que nós vamos ter um corpo de glória no céu. Nós vamos ressuscitar como Cristo. Nosso corpo vai ser transformado, querido. Vai ser tudo transformado aqui. A gente só imagina, mas vai ser muito mais além do que estamos pensando e imaginando. Eu falo para você, nós vamos morar numa cidade onde as ruas são de ouro. Você imagina, mas é além do que você está pensando. Nós vamos chegar lá, querido, a gente não consegue chegar onde o que Deus tem para dar para nós. Porque o nosso Pai é um Pai que nos constrange. A gente pensa uma coisa, Ele dá muito além daquilo. Ele dá muito mais do que aquilo. Amém? Porque o nosso Deus Ele não é o espírito de miséria. Ele é um espírito de bonança. Ele é um espírito que abençoa. Ele é um espírito que acrescenta em nossas vidas. Amém? Olha lá o que diz Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, quer dizer, Ele tem poder para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Se você pensa, se você imagina, se você pede, mas você tem fé, e a tua fé não é uma fé que se abala fácil com as coisas, mas ela permanece em pé, ou até diria que poderíamos chamar uma fé taboa. Quem conhece taboa, aquele negócio do brejo lá? A taboa venta, ela tomba, volta, ela nunca sai do lugar, ela pode até mexer, mas ela volta no eixo. Então a nossa fé, ela não quebra, ela não desmancha, ela não é arrancada, ela está sempre lá. Amém? A fé é em Deus. Então nós vemos aqui que realmente a terra era muito fértil. Deus não é o Deus, não é um homem para que minta, como diz a palavra. O que Ele fala, acontece.
E quando a gente lê a Bíblia, querido, não leia como história. Tem a história de Davi, ele venceu o gigante, coisa linda, né? Não, querido, ela é verdadeira. Nós temos gigantes hoje também, e temos vale para lutar, e temos pedra na mão, que é o nome de Jesus, que quando a gente ora, os gigantes continuam caindo. Mas, infelizmente, humanamente falando, a gente precisa às vezes passar por esse vale, a gente precisa descer lá e encarar o problema, e em nome de Jesus, pela fé, crer que a pedra que você vai lançar, que é Jesus, ela nunca falhou. É a pedra que quando ela vai, você ora e você tem fé, ela faz aquilo que precisa fazer, querido. Versículo 28. Aqui do versículo 28 para um pedaço que nós vamos ler aqui, vai falar de duas fés, a fé da carne e a fé do Espírito. A fé tem carne? Humanamente falando, carnalmente falando, você tem fé? Claro que tem. As pessoas têm fé que vai montar num carro, vai trabalhar e voltar para casa. As pessoas têm fé que vai montar num avião, o avião não vai cair, vai pousar lá não sei aonde, muito embora de vez em quando caia. Mas é a fé carnal. Nós temos fé que esse teto não vai cair, por isso estamos aqui todos descansados, senão a gente não estaria aqui. Então existe uma fé carnal, uma fé que ela é limitada, uma fé que ela é desconfiada, eu poderia até dizer. É aquela fé que a gente olha com um olho no molho e outro no peixe, né? Então a gente fica, será, não sei. Então eu quero falar dessa fé da carne e a fé do Espírito. Então no 28 vai dizer aqui, a fé da carne, olha aqui que interessante. Eles acabaram de trazer o relatório. Então eles falaram primeiro a parte boa. Moisés, realmente, o Deus que nós servimos, que você serve, e falou pra gente que é uma terra que mana leite e mel, realmente mana leite e mel. Olha os frutos aí. Mas aí ele fala assim no 28, o povo, porém, e porém nós poderíamos dizer assim, porém é igual ao problema, né? Você pode sair com o meu carro, porém, quando tem um porém, não é assim? A mulher vai falar alguma coisa para o marido, se falar, mas porém, se falar, aí vem. Então o porém é uma palavra que nós podemos traduzir assim, aí vem problema. Aí vem problema. O povo, porém, que habita nessa terra, aí começa, é poderoso. As cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os descendentes de gigantes. Então eles passaram pela terra e viam aqueles homens de quase 3 metros de altura, que chegavam até 3 metros de altura. Então eles olhavam e diziam, meu pai do céu, né? Onde que nós viemos parar? 31, versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Aqui começou toda a desgraça, né? A fé da carne é complicada. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Quer dizer, o cara quando ele está na fé carnal, ele começa a falar aquilo que ele não crê, ele começa a trazer desânimo, e o pior, eles começaram a inventar. Você já viu terra devorar gente? Eles estavam querendo criar uma fantasia para que ninguém fosse lá, porque eles estavam morrendo de medo que iam perder. Olha, a terra lá, nós vimos, a boca vai abrindo e come as pessoas, então nós não podemos ir lá. Isso é terra da fantasia, Alice no País das Maravilhas, fica inventando coisa. A terra que passamos a espiar, que devora os seus moradores. E o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Querido, as resistências existem, é o que eu estou falando aqui. Toda terra que você vai falar, eu quero conquistar aquela, você pode ter certeza que tem gigante ali falando, aqui não. Né? Efésios, muito conhecido, a gente sempre lê também, 6,12 diz assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, e sim contra quem? Principados, potestades, está falando do mal, até porque do lado do bem também tem principados e potestades, mas está falando do lado do mal. Principados, potestades, dominadores desse mundo, eles dominam, tá? Contra forças espirituais do mal, tem força também
nas regiões celestes. Agora esses camaradas todos ficam onde? O que eles ficam fazendo? Eles ficam procurando terra que você vai buscar. Terra que Deus te deu por herança. Então ele sabe que você vai naquela terra, é uma promessa do Senhor. E quando eu estou falando terra aqui, estou falando de algo. Não sei o que. Quem vai estar lá? Os gigantes, os dominadores. Você nunca, querido, vai orar a Deus para uma coisa que não tem uma resistência por um tempo. Às vezes ela é curta até, a resistência. Às vezes ela é um pouco mais longa. Eles estão lá, são gigantes, tem resistência? Tem. Aqui eles estavam falando disso, claro que tinha. O diabo sabia que Deus tinha feito uma promessa para Abraão lá atrás, que ia dar aquela terra. O que o diabo fez? Nós vamos encher esse lugar de gigante, vamos encher esse lugar de homens aqui, que me adoram, porque adoravam aqueles deuses, e vamos encher esse lugar, porque nós precisamos encher de gente aqui, para que eles não venham, e quando vierem, tenham medo de entrar aqui. Espiaram a terra, e 10 dos 12, 10 veio falando, não dá. O negócio é feio, nós somos como gafanhoto, estamos na roça, né? Então toda a terra que nós, querido, que Deus tem nos dado, sempre vai ter gigante. Porque Deus dá pela promessa, mas quem vai orar e ter fé para aquilo sou eu. Se eu não oro, se eu não tenho fé, o que Deus já me deu é a fé que faz alcançar. É a fé, a certeza das coisas que não se veem. Então eu tenho minha parte, Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Jesus na cruz já veio consertar toda a burrada de Adão. Mas agora, nesse mundo que nós estamos, tem que haver esforço, tem que haver fé, tem que haver relatório positivo. Senhor, é difícil, mas eu vou entrar, porque eu confio no Deus que eu sirvo. O Deus que nunca falhou. O Deus que nunca mentiu. O Deus que sempre diz, olha, eu habito num alto e sublime trono, mas habito também com abatido e contrito de coração. Ele quer habitar toda a eternidade, mas também quer habitar o nosso coração e estar com a gente para nos fortalecer. Amém? Versículo 33, aí numa parte que diz assim, ó. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, aos nossos próprios olhos, tá? Que olhos que era esse? Da fé ou da carne? Da carne, eram os nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os olhos da carne, ele sempre vai diminuir você e aumentar o inimigo. Os olhos da carne sempre vai diminuir você e aumentar o problema. Os olhos da carne sempre vai diminuir você e aumentar o desespero, porque você quer olhar com o olho da carne. A gente vê as promessas e diz, Senhor, que bênção, mas quando a gente vê que há uma dificuldade para chegar naquele lugar, Senhor, é melhor não. E aí quem perde é o reino de Deus, e você também, e eu também. É por isso, querido, que os olhos, a gente tem que tomar cuidado com os olhos da carne. Eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Amém? Deus falou, está falado. Deus disse para Josafá, olha, pode ir, coloca músico na frente, fica só olhando o que eu vou fazer. Bota uma banda na frente, cantando, render graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E olha o que eu vou fazer com os 3 reinos. Então, pelos olhos da carne, se eles ficassem olhando, ele diz, nossa, naquele vale, estamos na roça, olha quanta gente. Mas eles vieram cantando, glorificando ao Senhor, com os olhos da fé, enxergando que aquele que prometeu que ia acabar com os inimigos, ele ia acabar com os inimigos. E foi o que aconteceu. Amém? Então toma cuidado com os olhos. A fé que ela enxerga com os olhos da carne, a fé carnal, ela só diminui para o nosso lado e aumenta para o lado do inimigo. E é assim que o inimigo quer que a gente veja. Veja limitado. Se você olhar num horizonte, você vai ver até um certo ponto, depois você não vê mais. Só que os olhos da fé são sobrenatural. Eu vejo além do horizonte, eu vejo além dos céus. Eu vejo além do tempo até. Porque eu enxergo lá na frente aquilo que eu estou buscando. Então a fé, ela enxerga além do tempo, ela enxerga além do espaço, ela enxerga além do possível, além do impossível. Amém?
Versículo 30. Aí nós vamos ver as pessoas que... Deixa eu ver onde que eu parei. 33 nós já lemos, né? Vamos ver a fé do Espírito. Aqui onde Caleb vai falar. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... Eu acredito que Caleb devia ter feito como o Kiko lá do Chaves. Oh, cale-se, cale-se, cale-se. Isso me dá coisa, sei lá como é que ele fala, né? Me deixa louco, porque aquele bando de gente falando besteira. Ele ficou irritado e ele mandou todo mundo calar. Cala. E aí ele diz assim, ó: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então a fé do Espírito caminha no aval de Deus. Deus deu aval, eu posso ir. Deus falou que pode, eu vou. Deus falou que é meu, é meu. Então a fé do Espírito caminha no aval, porque ele diz assim: eia, subamos e possuamos a terra. Deus falou para ir, é por isso que nós vamos. Se Deus tivesse falado não vai, nós não iríamos. Mas ele já disse para nós espiar e que a terra era nossa. Nossos pais disseram isso. Então caminha a fé do Espírito no aval de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, na fé do Espírito não existe talvez, mas existe a palavra certamente. Toda vez que você for falar alguma coisa, querido, você fala assim, ó, certamente. Não diga assim, ó, talvez, quem sabe. Certamente, o que ele diz? Certamente, ele não diz talvez, mas ele diz certamente prevaleceremos contra ela. Certamente eu serei curado. Certamente Deus me abriu uma porta. Amém? Você está entendendo? Aí no versículo, Números 14, versículo 5. Acho que pula um capítulo aí, né? Estava no 13. Números 14, vamos começar do versículo 5. Nós estamos ainda falando aqui da fé do Espírito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Amém? Ó, a fé do Espírito, ela diminui o inimigo. Ela diminui o inimigo. Aqui no versículo 9 diz assim: porquanto, como o pão, o podemos devorar. O outro veio falando de gigante, o outro veio falando da terra que devora. Esse aqui falou, como o pão, a gente devora ele. Sabe quando a gente está com fome, a gente pega o pão fala, não me come, você diz, não come uma pinóia, eu vou comer você agora e acabou. E você come ele com aquela gana, com aquela vontade, ele diz, como pão nós podemos devorar. Pode ser gigante, pode ter 3 metros, pode ser como for. Se o Senhor agradar de nós, a gente parar de ficar resmungando aqui e falando, dias, céu, não vai dar certo, a gente parar e agradar, o Senhor já prometeu, a gente vai lá e devora eles. Amém? A fé do Espírito enfraquece o inimigo, porque aqui no versículo 9 tem a parte que diz assim, retirou-se deles o seu amparo. Olha a fé desse homem falando. Porque quem era o amparo daquelas nações que estavam ali? Os deuses dela, sim? Então está dizendo assim, eles serviam a Astarotes, a Moloque, a Baal e um monte de deuses lá. Então ele tinha esses deuses na realidade é o que alimentava aquele povo e segurava aquele povo ali para que o povo da promessa não viesse entrar ali.
Só que aí a fé do Espírito, quem tem fé no Espírito, enfraquece o inimigo, porque diz assim, ó, retirou-se deles o seu amparo. O que o demônio pode fazer? O que o inimigo pode fazer quando um homem e uma mulher de Deus se levanta e vai requerer alguma coisa, ou vai orar em cima de uma promessa? Ele não tem como, querido, retira-se o amparo. Se são pessoas que estão contra você, se são pessoas que estão servindo ao diabo, que está sendo usado para te prejudicar, quando você ora, retira-se o amparo. É como aquele homem que o maior macumbeiro da cidade desafiou um pastor que ia lá fazer uma convenção na cidade. Ele cheio de graça, esperando o pastor lá na rodoviária, tal. Sabe o que o pastor fez com ele? Retirou-se dele o amparo. Era um homem super temido na cidade. E esse macumbeiro, ninguém nem mexia com ele. O pastor chegou lá, o macumbeiro veio todo desafiando. O pastor fez aquilo que todos nós faríamos. Em nome de Jesus, você está amarrado, diabo. Aí sabe o que o pastor fez? Montou de cavalinho nele e fez o diabo dar uma volta para todo mundo ver. Retirou-se dele o seu amparo. Então a fé do Espírito, ela enfraquece o inimigo. E sem o inimigo eles não poderiam fazer mais nada, né? 1 João 5,19. Olha que essas duas passagens, elas se ligam e se completam. Diz assim 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz em quem? No maligno, porque a terra foi arrendada. Adão arrendou para o maligno. Então a terra toda está no maligno. Você fala, então nós estamos perdidos. Mas não estamos. Porque aí vem a outra passagem que diz assim: porque todo que é nascido de Deus. Quem aqui é nascido de Deus? Amém? Então é para você essa palavra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas você vence o mundo, o planeta? É do planeta que está falando aqui, quando diz aqui, ó, o que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo? Esse que nós dizemos aqui, o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós vencemos o maligno que está no mundo. Essas hostes que estão espalhadas na volta do globo terrestre inteira, tentando fazer homens cativos, nações cativas. Então, essa é a fé que nós temos, a fé que vence o mundo. O mundo está no maligno, minha fé vence ele, porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Aqui no versículo 9 também a parte que diz assim: o Senhor é conosco. Então a fé do Espírito traz Deus a nosso favor, querido. Outra coisa que bem no finalzinho vai falar: a fé do Espírito afasta o medo. Porque diz assim, não o temais. Tudo isso é de um homem que estava falando com o Espírito da fé, com os olhos da fé. Não o temais. Não tenha medo. A gente só tem medo daquilo que a gente acha que é maior do que nós. A gente só tem medo daquilo que está acima do natural ou que está no impossível. Mas se eu estou em Deus, a voz desse homem aqui fala ainda hoje, inspirado pelo Espírito Santo: não temais. Não temais. Não tenha medo. Não seja covarde. Porque se a gente temer e voltar para trás, é como se a gente estivesse dizendo para Deus: Deus, eu falo que o Senhor é todo poderoso, mas na realidade eu estou achando que esse negócio é maior que o Senhor. A gente não fala com a boca, mas fala com as decisões, com a ação, com as palavras que a gente fala. Então, diz aqui: não o temais. Você vê, querido, que são 12 espias, foram no mesmo lugar, viram as mesmas coisas, só que 10 trouxe um relatório negativo. Só 2 disseram: vamos ir, que Deus é conosco. Não é tentar a sorte, vamos ir tentar a sorte, quem sabe não, certamente vamos. Então olha a diferença de quem olha pela carne e de quem olha pelo Espírito. Versículo, Números 14, versículo 1. A fé na carne, nós vamos ver que aqui vai trazer um desespero lascado naquele povo. Depois de tudo isso que aconteceu, olha o que acontece naquela noite. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Querido, como um povo pode chorar
Se eles passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, será que eles tinham problema de mente, de memória? Tanto tempo escravo, a memória deles ficaram fraca. Agora eles estavam chorando, que nem criança, a noite inteira, tipo assim, vamos morrer nesse deserto, porque a terra não dá para entrar. Querido, com Deus é assim, ou você entra na chuva e se molha, ou você diz, não, eu saí, passei pelo Mar Vermelho, e eu não quero ficar no deserto e vamos parar na terra prometida. Ou você tem essa mente, ou nem começa, porque eles queriam parar no deserto. Aliás, estavam chorando porque acharam que iam morrer no deserto, e clamavam até pela volta para o Egito. Olha lá o que diz aqui, ó, chorou aquela noite. Você imagina 2,5 milhões de pessoas chorando. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido. Eles estavam praguejando, sabe, eles começaram a praguejar aqui. Opa, saiu aqui. Deixa eu achar aqui. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles estavam praguejando, não é que é morrer. É melhor morrer, olha o que uma fé da carne faz, é melhor morrer do que arriscar, porque eles estavam achando que era arriscar, então para eles era melhor morrer. A gente às vezes fala isso também, né? Eu quero morrer, Senhor. Tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Quer dizer, agora começa a brigar com Deus. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por peso. Eles estavam falando, Deus, o Senhor tirou a gente do Egito para ver a gente morrer nessa terra. Eles estavam acusando Deus. O Senhor tirou a gente de lá, fez atravessar o Mar Vermelho, ficamos aqui 2 anos recebendo a lei, agora o Senhor quer mandar a gente lá para a gente morrer, nossas crianças, nossas mulheres. O Senhor não tem vergonha matar as nossas mulheres, as nossas crianças? Era isso que eles estavam falando. Ah, querido, a gente tem que tomar cuidado. Os homens precisam tomar cuidado do que eles falam para Deus, porque não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos lá, ser desgraçado de novo, ser escravo, trabalhar dobrado, não ter tempo para nada. Vamos só fazer tijolo e ficar pisando barro, tá bom. Era mais fácil para ele fazer isso do que apenas acreditar no Deus que por 2 anos sustentou eles com maná, que por 2 anos a nuvem, estava lá o sobrenatural o tempo todo. Você quando anda na rua, você vê nuvem em cima de você? À noite você vê coluna de fogo, não vê, mas eles viam o sobrenatural o tempo todo e não conseguiam crer num Deus sobrenatural. Oh, misericórdia. Números 14 e 20. Aqui a fé da carne fez com que eles perdessem a herança da promessa. Olha lá o que o Senhor disse. Eles falaram o que tinha que falar. Aí Deus vem falar. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, está falando, perdoou a Moisés lá o pessoal. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os meus prodígios, é isso que eu acabei de falar, viram a glória e os prodígios, que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi, olha lá, a promessa, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Quando a pessoa anda com a fé da carne, ela perde a herança da promessa. Ela perde toda a herança. Com as palavras que falam, com o negativismo do coração, a gente acaba perdendo toda a promessa. Não perca, querido, aquilo que Deus está te dando de graça. Leia em alguma parte da Bíblia e me fala onde Deus cobra alguma coisa de você pela promessa. Nada. Se você é filho dele, você é herdeiro, você tem a herança. Mas se você não quiser uma coisa, não fica blasfemando contra Deus e contra a palavra. Fica quieto então e sofra com aquilo. Mas se você crê na promessa de Deus, vai em frente. Porque o Senhor vai fazer com que teus olhos da carne vejam o que os olhos do Espírito já viram. Amém? O que os olhos do Espírito já viram.
Muitos homens do Velho Testamento não conheciam a Cristo, mas sabiam que viria o Messias. E principalmente os profetas, com os olhos da fé, estavam vendo lá na frente o Messias que viria. Isaías 53 diz que ele foi transpassado pela nossa iniquidade, que ele morreu, foi moído. Isso aconteceu na cruz por nós. E tantas promessas que foi dado, que ainda hoje estão se cumprindo nas nossas vidas. Amém? Então aquele povo não viu. Mas a fé do Espírito, meu querido, uma vez provada, recebe a promessa da herança. Olha lá o 24. Olha o 24 do 14. Porém o meu servo Caleb, que foi aquele que mandou todo mundo calar a boca, visto que nele houve outro espírito. Olha lá. Espírito está falando aqui, sim ou não? Então que espírito que estava naquele povo lá? Ali tinha demônios pulando para tudo quanto é lado. Demônios que trazem dúvidas, incredulidade, confusão. Demônios da escravidão que estavam falando na orelha daqueles homens, para eles terem uma ideia, vamos voltar para o Egito. E o diabo falando, oh, coisa boa, né? Vamos escravizar esses caras de novo. Mas Caleb estava falando por meio de outro espírito, o Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus usou a boca de Caleb. Porém meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Olha que bênção. Ele vai possuir a terra, e Deus fala, não só ele, mas toda a descendência dele vai morar na terra que emana leite e mel. Então, querido, o que a gente crê hoje, o que a gente busca hoje, será para as nossas gerações, viu? E assim também vale para o lado do mal. Você vê que tantas gerações estão sendo cada vez mais amaldiçoadas, e a maldição vai se multiplicando na descendência, porque um Zé Ruela lá atrás blasfemou contra Deus, porque alguém lá atrás não creu em Deus, e passou para as gerações uma fé em deuses que não são deuses, que buscaram em demônios e ensinaram os seus filhos a buscar demônios, e cada vez mais vai ficando uma geração endemoniada. Mas se você é filho da promessa, e você a sua família hoje, ela tem um tempo, o casal tem um tempo para morar na terra, os seus filhos virão, os seus netos virão, os seus bisnetos virão, e todos eles se apossarão da promessa, se apossarão da bênção que estava na sua vida, que foi transferida para eles. Amém? Em nome de Jesus. Onde que eu parei? No 24? Vamos para o 14, 29. A fé da carne mata, mas a fé do Espírito vivifica. Hoje nós estamos lendo muito, hein? Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então você vê que fé da carne mata, traz morte. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só esses dois, o resto de 20 anos para baixo, para cima, de 20 anos para cima morreu tudo. Mas os vossos filhos, do que dizeis? Por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades. É o que eu falei agora. Os mais cabeçudos fazem burrada, os filhos vão sofrer junto, que levarão em si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Porque aqueles rapazes que eram de 20 anos para baixo, eles teriam que ficar no deserto por causa da infidelidade dos pais por mais 40 anos. Porque por 40 dias espiaram a terra, 40 anos ficaram no deserto. Então olha lá o sofrimento. Às vezes nós temos que poupar, querido, as nossas gerações. Vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada uma representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Quem quer ter experiência do desagrado de Deus, hein? Ele disse, vocês vão ter experiência com o meu desagrado. Mas querido, Deus não é duro não, é que eles viram tantos milagres, e depois fizeram uma papagaiada dessa. Então Deus diz, agora o negócio vai ficar mais pesado para vocês. Versículo 36. Os homens que Moisés mandara espiar a terra,
e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga, aqueles 10, né? Morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então a fé, ela vivifica. Você vive para ver o que Deus prometeu na sua vida. Amém? Números 14, 39. A fé atraindo aqui o favor de Deus para a batalha. Falou Moisés as palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir o cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os em Horrã. Sabe todo aquele povo que murmurou? Não sei o que, melhor morrer aqui ou voltar para o Egito. Aí depois eles acordaram no outro dia, a consciência pesou, porque eles viram as coisas que aconteceram ali. Aí eles, não, então nós vamos agora. Aí o Moisés falou, não vai, porque o Senhor não está com vocês, não. Vocês desagradaram a Deus. Não, nós vamos, agora nós cremos. Não cria nada, né? Porque foram e morreram um monte à espada. Então, querido, nós só fazemos aqui. Nós só buscamos e oramos e guerreamos só com a fé em Deus. Só quando nós estamos verdadeiramente debaixo da bênção do Senhor. Se a gente quiser fazer qualquer coisa fora de Deus, nós que somos povo de Deus, nós vamos perder feio. Concluindo, querido. E depois você vai ver, querido, que lá em Josué 14, eu não vou ler, no versículo 7 para frente, vai falar que Calebe, olha lá. Calebe não tinha 40 anos quando tudo isso aconteceu? Depois eles ficaram mais 40 no deserto. Então Calebe entrou na terra prometida com 80 anos. E com 85 anos, ali conquistando, chegou a vez dele. E ele pediu um monte para Josué. Porque Josué já era ali o líder agora, né? Moisés tinha morrido. Olha lá que bênção. Um ficou líder da nação, que espiou e creu. E o outro ganhou o lugar que ele quis. Eu quero aquele monte. Você sabe o que tinha no monte? Olha lá o que o velhinho escolheu. O velhinho de 85 anos escolheu um monte cheio de gigante. Até com 85 anos ele não temia. Ele diz, olha, é um lugar muito bom, tem gigante, mas Deus está comigo. Era a mesma fé. A fé, com o passar do tempo, querida, ela não esmorece. Ela, muito pelo contrário, ela se fortalece em nós. A gente cresce na fé. E ele escolheu um monte onde tinha gigantes. Subiu lá e derrotou os gigantes. E ali ele estabeleceu a sua geração e a sua descendência. Amém? Então a gente não pode ter medo de nada, não. Para encerrar, eu quero ler novamente essa passagem que nós lemos no começo, tá? A fé que a gente usa para vencer, querido, é para a glória do nome de Jesus. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e quando a nossa fé tem valor? Uma vez confirmado o valor, quando ela tem valor? Quando a gente passa o que passa e a gente não perde a fé, essa fé vale ouro. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde, olha lá, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então fica firme. Se porventura algum dia você passar por alguma luta, algum tempo, creia, tenha a fé de Calebe, tenha a fé de Josué, que você sabe que maior é o que está com você, e você vai conquistar aquilo que o inimigo está tentando segurar. Agostinho disse uma frase assim: fé é crer naquilo que não vês, e a recompensa dessa fé é receber aquilo que crês. Não sei se deu para você entender, repetirei novamente. Fé
é crer aquilo que não vês. E aí você crê nisso que você não vê. Porque promessa você lê, ela entra no espírito e parece uma coisa invisível. A palavra está lá invisível, mas você crê nela. Então fé é crer naquilo que não vês, naquilo que você está buscando. E a recompensa dessa fé é receber aquilo que crês. E a recompensa dessa fé é receber aquilo que crês. Então toda fé, ela traz uma recompensa para as nossas vidas. Nós não tivemos fé e cremos em Jesus para ser salvo, qual vai ser a recompensa? A recompensa é que nós adentraremos a cidade santa, os lugares celestiais. Essa é a recompensa. Mas em vida eu tenho recompensas? Claro que tenho. Deus abençoa, o reino de Deus já está em nós. Então nós precisamos de fé para viver a caminhada com o Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se o irmão estiver dormindo, se acorda ele. Falar, o pastor já...